Bom dia, Boker Tov. Bom dia para todos no Zoom. Bom dia a todos na sinagoga. Vamos dar aqui início ao nosso estudo da Torá e da Haftará. Hoje, último estudo do ano, né? Esse estudo, na verdade, estaria sendo conduzido pelo Ricardo Gorodovitz, né? O Ricardo teve que viajar em emergência e o Raul está me trazendo uma notícia. Quem está sem câmera? Não preciso de câmera. Bom dia. Então, o Ricardo foi ontem à noite para Israel, que o pai dele estava passando muito mal, e o pai dele faleceu essa noite. Então, o Davi, não sei se alguém conheceu o Davi Gorodovitz. Eu conheci. O Davi foi uma figura exponencial aqui na área, né? Trabalhou muito perto com... ele era voluntário aqui, né? Mas trabalhou com o Rabino Lemler muito, ajudou no culto, fez casamentos, nem mitzvah, etc., muito, 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 numa época, acho que há uns 50 anos atrás na área. E é uma pessoa, e também muito na Razeta, e eu lembro dele perfeitamente contando as histórias para a gente na Razeta e tal. É uma figura muito emotiva para todo mundo que conheceu ele. E ele faleceu então essa noite, então vamos fazer esse estudo em homenagem a ele. E também pensando no Ricardo, que realmente vinha aqui e teve que... acabou indo para lá de noite, não sabia que o pai tinha falecido, mas ele soube quando ele estava embarcando no avião, o pai tinha acabado de falecer. E isso torna também a gente o Rosh Hashanah, sexta, sábado, domingo, porque o Ricardo é o diretor de culto, então, como é que a gente vai fazer esse serviço sem ele? Vai ser bem challenging. Todo mundo que puder ajudar a distribuir, não sei o quê, a gente vai tentar se virar direitinho lá. Vamos ver o que acontece. Então, ele pediu para eu fazer o estudo. Evidentemente, eu não tive muito tempo para preparar, mas eu, por acaso, hoje de manhã, para mim, eu acordo às 4, então isso aqui para mim já é quase meio-dia. Então, eu hoje de manhã, por acaso, li um artigo sobre o Rabino Goren. Não sei se vocês sabem quem é o Rabino Goren. Foi o rabino-chefe do Exército de Israel. Goren, G-O-R-E-N. Gimel Resh Nun, que tocou o shofar no muro em 67. E aí tinha a história da vida dele, não sei o quê. E ele também tocou shofar. Então, eu vou contar a história. Ele, evidentemente, é um rabino que veio para Israel antes de Israel existir, e mudou o nome para Goren e tal. Ele tinha um nome Avraham, um nome bem ashkenazi. Goren, e aí... Hã? Avrum, se ele for polonês, é Avrum. Mas, enfim. Então, Avraham Goren, então ele trocou o nome e ele
belo dia, ele já era rabino do exército, ele recebeu um cara que falou para ele assim, eu tive um sonho que me mandou comprar um shofar na Turquia e entregar para você, porque você vai tocar esse shofar no Monte Sinai. No Monte Sinai, não estou falando do Kotel, não, no Monte Sinai. Isso era janeiro de 56. E o Goren falou, esse cara, evidentemente, é meio perturbado, porque... Primeiro, por que eu vou comprar um shofar na Turquia? Talvez seja mais barato, igual aqui a Jordana falou que você quer ir para São Paulo, hoje você compra passagem via Miami, que está mais barato. É mais ou menos, talvez fosse a mesma coisa, que as coisas em real estão caras. E jamais, em 56, naquela época, o Sinai ficava no meio do Egito, jamais ninguém ia tocar lá, não sei o quê. E aí, em junho, julho, vem a guerra de 56, certo? E o Goren, que estava no exército, quando viu isso, falou, caramba, vou para lá. E foi para o meio da guerra. Aí tem a história é comprida, bonita, não sei o quê, ele leva um shofar, ele leva uma torá para o meio da guerra. E aí? E aí ele chegou, depois que Israel passou do Monte Sinai, ele chegou no Monte Sinai e ele subiu e tocou o shofar lá em cima. Em 56, ele fala assim, é muito interessante, fala que está nas memórias dele, que ele é a segunda pessoa a tocar o shofar no Monte Sinai, porque o primeiro foi Moisés, quando recebeu a Torá, que está na Torá. E o Goren também tocou e tal. Então esse é o primeiro capítulo, e depois tem o segundo capítulo, que ele, em 67, quando estavam libertando a cidade, quando estavam reconquistando Jerusalém, ele resolveu que ele também ia com o exército lá, mas ele já era coroazinho, certo? Você vê, se todo mundo tem essa foto dele, ele não era um soldado, né? Ele não era um jovem saradão igual o Zeca, ele era que nem eu, assim, um velho. E aí o comandante lá falou, você não vai, ele falou, você não vai, porque, pô, a gente está aqui invadindo. Ele falou, olha, eu sou teu superior, porque eu sou, sei lá o que, coronel, e eu vou. E ele foi, aí tem a história toda, como é que ele chegou, não sei o que, ele primeiro tinha que pegar um shofar, que ele não tinha, o carro dele foi explodido, ele saiu, enfim. E ele foi e tocou o shofar também lá no Kotel, logo depois da conquista, que é uma coisa que todo mundo aqui já viu mais de uma vez, tá certo? Então, conta essa história dele. E aí, vem o que eu queria justamente pegar dessa história, eu peguei para falar sobre o shofar e sobre o Rosh Hashanah, nesse artigo que eu li, fala assim, eu estou aqui em inglês, meu tempo de traduzir, eu vou traduzir direto. Num texto alárrico, examinando a natureza de Rosh Hashanah, o Rabbi Goren, no livro dele, né, ele menciona um debate milenar sobre a natureza do feriado, do Hag, no qual a tocar o shofar é um ponto central, né, um dos pontos centrais. Talvez, como alguns rabinos sugeriram, é um registro emocional, um registro emocional desse feriado, desse Hag, que a pessoa deveria estar chorando até enlutada, né, até com luto. Justamente porque, como Rabbi Alan Lev, clássica reflexão sobre os Yemim Noraim, a gente se imaginar sendo inscrito no livro da vida, traz para a gente a imagem de que a gente pode não estar escrito no livro da vida e a gente traz a imagem da nossa finitude, né? Então, o Rosh Hashanah também pode dar para a gente a imagem da morte, da nossa finitude. E coisa para a qual a gente está normalmente completamente despreparado. Que isso eu sei, acontece aqui direto, as pessoas morrem sem avisar que vão morrer, é muito complicado. Não, complica a agenda do rabino demais, viu, Ricardo? Então, a gente não sabe quando a gente vai morrer, não tem como saber. Depende. Mas realmente a gente não sabe. Vai gerar uma boa discussão, o garoto Então, como diz o rabino lá, tem momentos onde o nosso solid ground, lá, o terreno firme que a gente pensa que a gente está, desaparece abaixo dos nossos pés e a gente fica totalmente com heartbroken, né? Com o coração
partido, né? Então, o chamado do shofar também pode ser visto como um cadiz para os enlutados. Isso é uma visão dessa discussão talmúdica. E a segunda perspectiva é, como podia deixar de ser, completamente oposta, né? Rosh Hashanah, vista por esse ângulo, é uma celebração de renovação, que está supostamente acompanhada de bebida e comida festiva, né? Uma chamada clara para nossa aliança com Deus. O shofar traz de volta o toque do Sinai, da revelação do Sinai, imortalmente descrita na Torá. A Torá, como diz um escrito rabínico, é um rascunho de Deus para o mundo, né? O mundo depois toma um modo diferente. E como aniversário do mundo, Rosh Hashanah é um dia de se alegrar e o shofar é um som de celebração. Então você vê aqui a tradição rabínica dando dois significados para o shofar. Um como um som de celebração e um como um som de luto, né? E isso é absolutamente interessante. Então, aqui o texto acaba dizendo isso. Talvez, durante essa aventura do Rabino Goren, tanto subindo no Sinai, como indo para o Kotel, lá para o muro, ele estava pensando nisso, o que esse shofar que ele estava carregando realmente significa, né? Porque, evidentemente, nas duas situações tem alegria, mas também teve muita morte. Tá certo? E acho que esse ponto é um ponto interessantíssimo para a gente refletir na nossa situação, onde o judaísmo ele é completamente avesso a definições definitivas. Ele nunca vai falar para você, isso é tal coisa. O shofar você toca em Rosh Hashanah, ou na Slichot, como aqui o Silvio tocou e tal, por causa disso. Tá certo? Sempre vai te abrir para uma coisa muito humana e uma coisa muito, com todas as nossas dúvidas e perplexidades, porque a gente realmente também alterna esses momentos de alegria, de aflição, às vezes no mesmo dia, às vezes com pouquíssimo tempo entre um e outro, né? E como imagino que aconteceu com o Ricardo agora. E o Ricardo também escreveu um texto sobre Razino, que ele não era o que ele ia comentar hoje, mas que vai sair no como é que chama aquele negócio? Ari News da semana que vem. E ele me deu esse texto, que é grandão, eu não trouxe ele. Mas nesse texto ele fala da história de Moisés como uma pessoa, e essa história de Moisés como uma pessoa pedindo para Deus para não morrer, né? Porque em Razino, no final de Razino, Deus fala para Moisés: agora que você fez essa poesia toda bonita, eu vou falar sobre ela daqui a pouco, agora se prepara para morrer, que está na hora de você morrer. Sobe lá, que você num monte, no nevo, que você vai morrer. E Moisés já tinha falado antes: mas eu quero entrar na terra prometida, não sei o quê. E Deus fala: não. Deus, então, não permite que Moisés deixe de ser humano. Vou repetir: Deus não permite que Moisés deixe de ser humano. A nossa Torá não permite que a gente dê nem um pequenininho traço de endeusamento de qualquer pessoa, inclusive de Moisés, que é o nosso maior formulador. Ele também é um humano, como nós todos, e também alterna esses momentos de alegria, de tristeza e esses sentimentos. Quer dizer, a gente está chegando no final da Torá. Semana que vem é a última paraxá, que é Vezot Abrahá, que vai ter um comentário muito legal também, feito por um amigo meu, muito bom. É 15 dias. Não é semana que vem? Semana que vem ainda vai ser Asino. Daqui a 15 dias vai ser muito bom também. Daqui a 15 dias, quem vai fazer isso daqui a 15 dias? Vai Não, ser semana a Bia que... com... A Bia, isso sobre Yom Kippur. De qualquer maneira, a questão estamos chegando no final da Torá, e a Torá é um livro eminentemente humano, né? Eminentemente humano. Quando as pessoas falam: não, eu pratico o judaísmo humanista,
Fala, bom, não existe outro tipo de judaísmo a não ser o humanista, porque a Torá é feita para nós, para nos humanizar, boa, é feita para nos guiar em direção à humanidade, para nos fazer tratar um com o outro. Menos selvageria. Menos selvageria. Menos? Selvageria. Menos selvageria, não é? Mais solidariedade, uma série de valores que a gente conhece e tal. Então, essa história também, no final aqui da Torá, quando Moisés fala, eu quero ir para a terra prometida, Deus fala, não, você é uma pessoa, e as pessoas morrem. Porque depois que se Deus deixa Moisés para a terra prometida, aí depois Moisés vai achar mais um negócio, não, mas eu também quero ver o batismo do meu filho, aí do meu neto, e o casamento do meu bisneto, e vai ficando, porque a gente sempre quer alguma coisa além, né? E a Torá não deixa isso. Então ela faz algo extremamente humano. E ela, para acabar com a coisa muito humana, ela acaba com essa poesia que o André começou a ler hoje, que é uma poesia absolutamente linda. Eu não sei se todo mundo já leu, quem não leu tem que ler, né, que é azino. Ósino quer dizer orelha, azino quer dizer escutar, mas existe ouvir e escutar, não é? O que é ouvir, o que é escutar? O que é que você presta atenção? Porque às vezes você escuta, mas não ouve, não é assim? Sim, bem ouvido. Oi? Não, escutem. é uma De prestar atenção. É diferente de chamar. Isso, diferente de chamar. Lishmoa é uma coisa e leazina é outra. De escutar é outra, são duas coisas diferentes. Então, é igual ouvir e escutar, presta atenção. E quem tem que prestar atenção na poesia, o André abriu ali, presta atenção céu e terra. Não são as pessoas. É muito engraçado isso. Né? Quem tem orelha são pessoas, mas a poesia fala, presta atenção céu e terra, para essas palavras que eu vou dizer, e que as minhas palavras, agora eu estou falando assim de cabeça, mas que as minhas palavras entrem na terra como um orvalho. Quer dizer, que elas penetrem no mundo natural, na terra. Quando ele fala céu e terra, ele está falando da natureza, da qual nós somos parte. Né? Então, escuta todo o universo, os céus e a terra, e que as minhas palavras penetrem como um orvalho, quer dizer, de uma coisa fininha, de uma coisa não escandalosa. Não é algo que você recebe uma revelação mágica e aí você se transforma. Não é isso. É algo que penetra em você de uma maneira gradativa e assim, permanente, né? E fertiliza, né? Porque o orvalho fertiliza e tal. A gente faz a Amidá sempre entre Simchat Torah e Pesach. A gente lê a série de Pesach, a gente fala a gente fala da chuva, né? Porque a estação da chuva de Israel. E agora a gente fala Moridatal, que a Carla não falou, mas não faz mal, a gente fala, porque é assim, tal é orvalho. Que entre como orvalho é uma imagem muito bonita, que as minhas palavras entrem em você como um orvalho, não é uma chuva, não é um negócio que você recebe no tchan. A palavra de Deus não está na natureza, não está no trovão, não está no terremoto, não está não sei o quê. Ela é uma palavra suave, que tem que entrar em você de uma maneira permanente, devagarzinho, todo dia tem um orvalho. Chuva tem de vez em quando, todo dia tem um orvalho. Então, esse é o sentido. E aí, a poesia, que, de novo, recomendo muito, ela vai dar previsões sobre o que vai acontecer, mas a previsão muito sábia, porque é uma previsão, não fala assim, não, o jogo vai ser 3-0 para o Atlético Paranaense, igual foi ontem, que foi uma coisa triste. Eu fiquei triste. Não, eu quero, tem momentos alegres e tristes. Tem momentos alegres e tristes. Esse momento alegre e triste. Triste para você, alegre para mim. De qualquer maneira, não uma previsão desse tipo, mas uma previsão muito genérica de como a humanidade se comporta, né? Inclusive com a grande... E todas as previsões de Moisés, nesse texto, elas acontecem, porque vão acontecer sempre, porque é como a humanidade realmente, como os homens se comportam, né?
Uma das coisas que mais me impacta aí, vou acabar com isso, é a questão de que quando você... Tem um momento que ele fala Israel engordou e começou a escoiciar, né? Quer dizer, ele ficou rico, engordou e começou a não mais querer andar para frente. A ficar parado no lugar, quero mais isso, quero mais aquilo, quero não sei o quê. E acontece com todo mundo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque no momento que a gente tem, pela grande, é a corrupção do sucesso. O sucesso corrompe muito, né? Quando você... Oi? Sobe a cabeça. Sobe a cabeça, você para de fazer o que tem que fazer e tal. Terça-feira eu fui para Jacarepaguá. Microfone perto da boca. Quê? Vê se a bateria acabou. Vê se a bateria acabou. Só pra... Melhorou? Muito. Bom, vocês também podem vir para cá. Mas fui para Jacarepaguá resolver um problema que eu tinha lá no banco, e é muito diferente as pessoas ali no banco e tal do que as pessoas no banco em Ipanema. É um pessoal muitíssimas vezes mais simpático e paciente e humilde e respeitador das filas, de tudo, do que eu vejo aqui na Zona Sul, onde as pessoas são muito mais arrogantes, muito mais não sei o quê, todo mundo acha que já pode mais, né? E isso tá nesse negócio aqui também. Eu acho que é uma mensagem que todo mundo tinha que ler com muito carinho. E agora eu queria abrir para falar. Não, eu queria só também complementar, assim, a imagem que eu tenho vou chamar o doutor Davi Gorodovitz, era um homem extremamente erudito, né, e uma mensagem muito potente, muito, assim, me lembro dele falando aqui, você escutava e poderia estar escutando, assim, horas e horas e aprendendo muito. Então, realmente, que a gente possa ter, a gente já tem a continuidade disso no Ricardo, né? E a gente tem esse presente, tem o Ricardo e os Gorodovitz perto da gente. Raul, só vou fazer aqui um spoiler do Luiz. Você falou aqui dos significados da voz do shofar, né? O Luiz vai trazer na Haftará um outro significado. É uma interpretação que já acontece, mas eu na verdade, nem lembrava de ter escutado isso antes. Mas é muito interessante, né? O que significa a voz do shofar, além dos significados que o Raul trouxe. Outra coisa que você falou sobre a preparação para a morte, eu escutei num shiur que eu estava vendo esses dias, um estudo, que a gente se veste de branco no Yom Kippur, etc., que é a teatralização da morte. A gente de alguma forma, a teatralização da morte. Eu tô falando assim coisas pinçadas, tá? Até para estimular depois o debate que está sendo sugerido e eu acho totalmente apropriado, que todos participem bastante. Depois, uma outra coisa que eu pensei aqui, que tem duas canções na Torá, né, em formas de poemas. Uma é o Shirat Hayam, que a gente lê lá para... É uma canção de agradecimento. E essa aqui é uma canção de esperança, é uma canção sobre o futuro, né? Uma agradece e essa aqui canta o futuro. Todas se atribuem a Moisés, a autoria. Outra situação aqui muito interessante Deus é homem ou Deus é mulher? Deus não tem matéria. Nesse poema, coloca Deus como pai e como mãe. Tá? Então, isso dá uma pista também, quer dizer, geralmente, biblicamente, quando alguém, o homem ou é mulher... Oi, pode falar. Vitor, você me dá licença. Sou eu, Tereza. Oi, Tereza. Bom dia. Posso interromper você 2 minutos? Claro. Então, me sinto assim, com muita vontade de falar de Davi. Porque quando eu trabalhei no CHCJ, durante alguns anos, eu me retirei, quem ficou no meu lugar foi o Davi. Eu tive, assim, muito prazer de ter contato com ele, porque a gente fez uma passagem. Então, eu queria deixar isso claro, do quanto eu aprendi com essa passagem. Naquela época, um pouco
que eu, mas o quanto a calma dele, o quanto isso foi importante. Queria deixar isso registrado. Obrigado pelo depoimento, pelo registro. Mas então, sobre essa situação de Deus estar sendo retratado assim como mãe também, né? Outra coisa assim para a gente, o Raul comentou, Moisés foi convidado a subir, etc. E aqui a gente tem a clássica passagem, né, das pessoas que trabalham em grandes projetos e que dão sangue para muita coisa, constroem muita coisa e não vem a realização, né? Essa é uma coisa muito comum e que aqui na Torá fica assim muito bem, né, registrado que isso é uma realidade assim das possibilidades. Você trabalhar muito para uma coisa e não ter usufruto disso, né? Então, essas coisas. Vamos abrir então aqui para Ariel Berger. Não? Então pega aí. Alô? Alô? Tá ligado? O microfone é para quem está lá fora. Aqui tem que falar alto. Tem clica ali. Então, para quem está lá fora, que tem dois grupos, lá dentro e lá fora. Eu tenho uma visão assim, que eu gostaria de trazer para vocês, uma visão política dessa história toda. A gente está vivendo um país que os péssimos exemplos começam na presidência da República e vêm descendo por todas as instâncias. A gente está num país que o jovem não tem nenhum compromisso com a ética, obrigatoriamente, com a ética e com a decência, em função do que a gente está vivendo hoje. E eu acho assim, super importante as palavras que o Raul levantou, da visão e da ética da religião judaica, das mensagens que a gente tem de Deus, de Moshe, para dar um guia. Eu acho que a gente não pode quebrar a ética que a gente recebeu de nossos avós, nossos pais, e deixá-la ser influenciada pela não ética que corre nos dias de hoje em nosso país. É muito triste. O que eu estou falando infelizmente é uma verdade, mas é uma verdade muito triste, uma verdade que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Não estou propondo que a gente seja uma ilha da fantasia no meio de um mar de sargassos, mas que é bom trazer. Quando a gente entra e fica conversando sobre Torá, sobre o que os profetas fizeram, os patriarcas, etc., a gente entra num mundo paralelo. Eu acho que esse mundo paralelo tem que ser trazido para o mundo real que a gente vive hoje, que é um mundo muito conturbado, que é um mundo muito triste e pesaroso. Eu queria falar coisas bacanas, assim, positivas, mas essa é a realidade. Tá? A nossa missão é especialmente maior num contexto desse. Não, eu digo que o que você falou, né, eu estava lendo sobre uma carta que o Onça era o governador do Rio de Janeiro em 1700, se eu não me engano. Ele escreveu assim para o rei Dom João: olha, aqui todos roubam, menos eu. Quer dizer, Então, essa situação do Onça, do Onça, o tempo do Onça é desse cara, que era um cara super reto, que vivia no Brasil colonial, está no Laurentino. E é uma coisa assim, então, a nossa missão, assim, não que a gente seja aqui todo mundo santo, que eu duvido que tenha alguém santo aqui, mas não duvido, não sei, mas a gente fala dessas coisas e busca essas coisas que a gente, pelo menos, se a gente não praticar, que a gente inspire os outros. Mas é muito relevante, a gente é uma ilha dentro de um mar de situações que é crônico. O saudoso, mas ele está vivo ainda, Edgar Leite, escreveu um livro, 25 anos ele estudou sobre esse ethos, esse comportamento que é da colônia, que são 25 anos que não prezam o que é público, que todo mundo só quer tirar o que é seu, e isso, 25 anos ele estudou sobre os 500 anos do Brasil, 522 anos, que o Brasil é isso. As pessoas vêm para pilhar, 523, para pilhar, para roubar, desde o papagaio para o Brasil, até as verbas e tudo mais que está aí.
Então, lembrando que você falou sobre que você acha que hoje o mundo está menos ético. Então, eu acho que O Brasil, quem sou eu para analisar o mundo? Estou falando do Brasil. sim, entendi. Sim. O que eu acho é que com o passar, à medida que as épocas vão passando, cada tem umas épocas onde umas áreas específicas da ética são mais valorizadas, enquanto outras áreas da ética são mais valorizadas. E eu acho que isso é mais um ciclo, sabe? Acho que isso é cíclico. Deixa comigo. Curioso, né? Como é que, de repente, o assunto aqui é a ética do Brasil, do exemplo, e eu sou 100% a favor da teoria de que é o exemplo que fazem as gerações. E aí, só rapidamente voltando ao Davi, agora Zichroná Levrahá, Zichroná Levró, que ele que comandava aqui na época que eu fiz o Bar Mitzvah, eu tenho boas lembranças dele, não lembranças tão... A gente não convivia regularmente, mas a gente tem aí, no exemplo, no Ledor Vador, a gente tem o Ricardo, e tem os filhos, né, do Ricardo, particularmente, no caso, o Léo mais velho, que vivia muito lá em casa, porque estudou com meu filho. E até hoje, vez ou outra, chega lá numa quinta-feira, numa sexta-feira, num sábado, passa lá em casa, depois eles saem, enfim. E que são também dois garotos maravilhosos, o Léo e o Felipe. Então, a gente tem muita clareza de o quão é valorizada essa questão do exemplo, né? Então, não tenho a menor dúvida que os netos são essa linha que o Davi deixou aí, que o Ricardo cultivou e que os garotos são e vão carregar com eles. Queria só voltar no assunto shofar um pouquinho, porque achei curioso que eu nunca percebi o shofar como luto. Vou olhar um pouquinho mais, é a primeira vez que eu ouço como luto. Achei muito interessante, porque eu sempre vi o shofar, obviamente, como a gente sempre fala aqui, como um momento de reunião, de atenção, né? Então, você pensa no berrante, no interior, né? No interior que é usado para chamar atenção, para tocar a manada. Você pensa nas trombetas, que é para chamar a atenção de alguém que vai entrar no castelo, nas histórias, ou para chamar a atenção, enfim, sempre um momento agregador. E, curiosamente, essa semana eu estava num evento de tecnologia e um garoto estava dando uma palestra falando sobre como entrar na mente das pessoas para criar produtos que atraiam as pessoas, os produtos que, assim, se olhar pelo lado dos 7 pecados, o que cada produto tem de ingredientes nos 7 pecados que chama a atenção do cliente ou do consumidor. E no meio da palestra ele veio falando de entrar na mente das pessoas, e de repente deu um grito. Ah! E aí todo mundo parou. E esse grito era um shofar, na verdade. É a hora que todo mundo parou, eletrizou, aumentou o nível de atenção com relação ao que ele estava falando. E é curioso que o shofar, para mim, tem esse mesmo... Tem o valor do grito no bom sentido, não do grito mal educado, no grito eletrificante, no grito agregador, entendeu? Agora eu queria terminar em cima da paraxá. Fala. Não tem o negócio de shofar em Jericó, que cai as muralhas, as trombetas. Luiz, dá um palho aí, ó. Luiz é muito interessante. Luiz, ele é tímido, mas ele está com uma parada potentíssima.
filma ele. Não, em relação ao significado do shofar, um que existe também. É Aproxima. Do choro da mãe, né? Das mães do povo, né? Tem o choro de Sara, né? Que quando vai entregar o Isaac, né? O choro de Sara, então você tem o choro de Sara, e tem também o choro de Tzira, né? Que é um general cananeu. E o interessante disso é que, por que no shofar a gente considera o choro de uma mãe de um general inimigo? Quer dizer, O microfone perto da boca, por favor. O Tzira foi um general que, na época dos cananeus, ele matou, né, o povo judeu, e ele foi assassinado, né, morto por uma rebelião feita por uma hebreia, né, a Yael. Mas por que esse choro dessa mãe é lembrado entre os choros das mulheres no toque do shofar, né? Então a ideia é exatamente que o toque do shofar tem que fazer a gente lembrar de todo mundo, né? Não só dos que estão próximos a nós, né? Lembrar também né, lembrada inclusive de todas as pessoas, toda a humanidade, né? Então mais ou menos é isso que um spoilerzinho do que da Haftarah. Não, o que você falou, tá bom assim, Sami? O que você falou é exatamente isso, porque começa Yamin Noraim, tem trocentas coisas acontecendo. E o shofar é uma síntese, marca muito bem todos esses dias. Tanto que tem muita gente que vai à sinagoga para escutar o shofar. Isso está... Perdão? Para cortar, para separar. Não, eu só queria terminar, antes do Germano falar, porque o Raul, no que ele veio falando, falou muito interessante essa coisa da humanização e da não endeusamento de nada, né? De ninguém, né? De nenhum ser humano. E me chamou a atenção na leitura dessa semana que depois de todos os versos, que são de fato bonitos, interessantes, eu preciso estudar um pouco mais, mas no final ele fala assim, quando Moisés terminou de recitar todas as palavras, aí falou uma série de coisas, e naquele mesmo dia o Eterno falou a Moisés. Aí fala, suba até a montanha, porque lá você vai morrer, barará, igual o seu irmão Arão, que morreu no Monte Hor, e aí ele fala, pois vocês dois romperam a fé comigo em meio ao povo israelita, junto às águas de Merivat Kadesh, no deserto de Tzin, ao deixarem de manter minha santidade em meio ao povo israelita. Pô, isso não é justo. Não é justo, né? De tudo que Moisés fez ao longo dessa jornada de 40 anos, ele terminar aqui marcando essa... Não, não, eu estou trazendo porque ficou um pouco obscuro para mim. Bota o microfone. Moisés também faz besteira. A questão da não santificação da pessoa, não é? Então, todo mundo é humano mesmo, e o humano faz bobagens. O tempo todo ele está falando por ele. Eu sei, mas existe o seguinte... Eu sou mais raro. De qualquer maneira... Peraí, existe amor à primeira vista e a última impressão é a que fica. Pô, a última impressão, o cara manda uma dessa? Claro. Pois vocês dois romperam a fé comigo e meu povo, depois de tudo que ele fez? Justamente porque esse cara... Porque Moisés foi muito elevado, entendeu? Ele tem que terminar assim. Se você pensa assim, você está escrevendo um livro aonde você quer dar essa imagem da humanidade, não deixar nada fechado. Primeiro, não deixar nada fechado. Igual esse nosso que eu li aqui do shofar, que pode ser isso, pode ser aquilo, que é para eu poder jogar nas 13, né? E ser Flamengo e Vasco ao mesmo tempo, então alguma coisa vai dar certo, né? Porque Então, a Torá tenta fazer isso, o judaísmo tenta fazer isso, sempre abrir todas as possibilidades, deixar você escolher, não sei o quê. Primeiro isso. Depois, tem que ser extremamente pragmático e humano. Então, ele escreveu um livro, o livro foi escrito, onde tem uma figura central muito forte,
que é Moisés. Tá certo? Tanto que o livro, o Chumash que a gente usava antes, chamava A Lei de Moisés, que é um absurdo na minha visão, porque aquilo nem é lei, nem é de Moisés, é de Deus. Então, para evitar... Quem nomeou esse livro assim? Não tenho a menor ideia, mas deve ser um sefaradê. Eu não sei quem foi. Não, eu acho que não, porque na verdade sim. O livro do Massilia já tinha essa capa, Enfim, mas não importa bem isso. O problema é que então você não pode deixar essa imagem ficar imortal. Tem gente que é imortal na Torá. Tem um Enoque que sobe e ninguém sabe cadê. O Elial Anavi vai embora vivo, ninguém sabe cadê. Tem, afinal a gente botou. Mas Moisés não. E Moisés também faz bobagem. Porque justamente se ele só fizer coisa boa, a gente criou um santo. A gente não cria santos. E isso é muito, muito diferente do cristianismo, que cria santo a cada 10 minutos. Tá certo? Volta e meia tem santo. Aqui no Brasil, quantos santos tem no Brasil? Sei lá quantos aqui tem no Brasil. Um monte. Aquela Maria Teresa de Calcutá, que acho que virou santa. Ela realmente é uma pessoa, uma figura admirável. Agora fala, nunca fez nada errado. Não. Alguma coisa ela também fez. Ela não é... Isso também faz com que nós possamos aspirar a ser muito bons. Certo? Porque a gente é capaz de chegar. Né? Então, se você tem uma figura que é totalmente boa, que não sei o quê, não dá. Se você... mas eu aqui, a Solange, no Jardim de Infância, roubou o apontador do vizinho. Nunca mais. Acabou. Entendeu? Acabou para a vida dela. Não pode isso. Entende? Então, por isso, acho que se você pensar no livro, o cara está escrevendo o livro, fala assim, eu tenho que acabar com essa nota. Então, acho que o livro era imperativo que terminasse assim. É claro que eu estou fazendo profecia depois da obra... depois da obra pronta. A Silvia quer falar, e depois o Sami. Vamos na ordem, vamos pelo... Não, vai Germano, Silvia e Você falou, a gente parte do default. Aqui, a gente parte... E Sami a também. premissa é que nós, meros mortais, podemos chegar e dizer, porra, Deus pisou na bola, ele não podia ter feito isso com Moisés. A gente tem essa liberdade de criticar o que Deus fez ou deixou de fazer. Mandei, o cara ainda manda Chutzpah, né? Acho que vai o Germano aqui, que está na fila há bastante tempo. Pode entrar. Bom, eu vou voltar ao meu passado. Em 2014, Raul tinha abordado os versos nos quais convivem analogias para Deus como mulher e como homem, e a forte exortação contra o que poderíamos chamar de corrupção pelo sucesso. Ou seja, a tendência de abandonar os princípios morais à medida que se adquirem status social e conforto material. Um olhar para a vida de muitas nossas celebridades dá a exata dimensão dessa questão. E o Raul concluiu, a Torá desautoriza a caracterização de um gênero para Deus, e como fomos criados à imagem e semelhança dela, somos todas as almas desse planeta, absolutamente iguais, em direitos, deveres, capacidade intelectual, equilíbrio emocional e dignidade. O que eu entendo é que é possível que as almas desse planeta sejam absolutamente iguais, e nesse sentido, quando a gente fala sobre corrupção, etc., nós não somos diferentes. É preciso tomar um cuidado enorme quando a gente fala aqui, num ambiente de ética, como se nós fôssemos os exclusivos da ética. Não. Isso não é verdade. É um cuidado que nós temos que ter permanente de não nos situar como sendo os entendidos, deixa eu dizer assim. De jeito nenhum,
porque, na realidade, nós somos absolutamente iguais em direitos e deveres, porém, fisicamente, somos absolutamente diferentes desde que nascemos até a velhice, refletindo nos direitos, deveres, capacidade intelectual, equilíbrio emocional e dignidade. Eu queria falar sobre o Davi Gorodovic. Eu era muito jovem, quando uma vez eu tive junto dele, e ele enaltecendo o estudo judaico e eu não entendendo nada do que ele estava falando. É interessante como a gente custa amadurecer em algumas coisas. É uma lembrança realmente muito cara. Bendita seja a sua memória. Amém. Bom, na sequência, passando a palavra a Silvia, por favor. Oi, bom dia. O horário já está avançado. Eu vou falar só um comentário rápido. É que aquela questão, né, de Moisés entrar ou não entrar, se ele merecia entrar e o que Deus fez. Eu acho que é uma lição de humildade assim, fundamental. Ele é um grande realizador, é um grande líder, mas no final das contas todo mundo é humano. E aí ele aprende que não pode ser, ou ele aprende, ou o povo aprende, ou a gente aprende até hoje, né? Que não existe um caminho reto para as alturas, né? A gente está limitado pelos todos os fatores humanos e os outros fatores incontroláveis também. Eu acho até bonito ele não entrar. Não eu não vejo contradição nisso. Eu acho que é um ensinamento. Mas é isso. Bom dia, Shana Tová. Shana Tová. Vamos passar para o Schipper. Passa do lado do Luizinho. Eu queria dar bom dia para todo mundo e agradecer também esse comentário, esse esclarecimento sobre o shofar, né, do shofar ele ser tocado nas ocasiões alegres, mas também ele, de uma certa maneira, ele respeitar as nossas tristezas. E assim, talvez algumas pessoas se identifiquem comigo, não sei, mas eu tenho sentido falta nas situações assim mais voltadas, né, para o público, de lembrar, assim, de fazer um minuto de respeito, de silêncio e tal, para as situações que estão acontecendo aqui no Brasil e no mundo também, de catástrofes, né, aqui no sul do Brasil e tal, e a gente tem no norte da África também, pelo menos é o que eu sei, e é uma coisa que está vindo a acontecer em todo o mundo, e junta a atmosfera, e junta a superfície da Terra, e isso é uma coisa também que é uma certa onipresença, né? O ambiente, ele é uma onipresença na nossa vida. Então, assim, como essas coisas estão acontecendo, e assim, eu não consigo deixar de esperar, entendeu? Que se eu não estou lá para poder ajudar de alguma maneira, assim, acho que pelo menos a gente ter consciência também dessas coisas tristes que estão acontecendo e prestar atenção nessas coisas que podem ser onipresentes na nossa vida também e que podem ser usadas para salvar, para tentar fazer um desagravo nesses momentos tão tristes, né, que a gente passa. E o shofar, eu acho que passa um pouco por isso também. Eu aprendi isso aqui hoje. E aí eu só queria deixar registrado. O shofar como um chamado à empatia. Uau. Bom, Sami, por favor. Richard. Eu tenho alguns comentários. Estão me ouvindo aí? Sim, sim. Eu tenho alguns comentários sobre o shofar, apenas lembrar dos eventos que aconteceram. Para mim, o shofar é extremamente importante. A primeira vez que realmente senti o shofar, eu tive calafrios. E cheguei à conclusão basicamente seguinte: o verdadeiro teste para saber se você é judeu mesmo
é ao ouvir o shofar e você ter calafrios. Eu acho o seguinte, quem não sente calafrios ao ouvir o shofar tocado, bem tocado, deve ter alguma dúvida se é judeu mesmo e tem que ser visto. Eu sempre tive uma paixão com o shofar. O problema é que comprei o shofar em Israel, trouxe aqui, mas a turma aqui de casa está escondendo o shofar porque o cachorro fica maluco quando escuta o shofar tocar. A turma... A conclusão, eles guardaram esse shofar. Eu não consigo achar, mas dessa vez eu vou achar e vou levar na sinagoga. Outra história que eu acho interessante com vocês envolve o Rabino Margures. Ele não se dá conta, mas às vezes eu acho que a coisa mais importante para ele no seminário rabínico, quando ele se formou, ele me contou já, eu acho, umas 3, 4 vezes a mesma história. O professor dele pegou ele e disse, olha, você vai entrar nesse quarto, vai ficar o dia inteiro com esse shofar até você aprender a tocar esse shofar. Ele passou o dia inteiro tocando o shofar e ele me conta 4 vezes essa história. Eu acho que a que mais marcou ele, a maior felicidade que o rabino tem é quando se dá para ele essa oportunidade de tocar o shofar. Tá? Esse é outro evento. Sobre outro comentário sobre Moisés na montanha, o problema é de poder. Acontece, e responde um pouco ao Vitor, às vezes as pessoas não conseguem entender que a gente tem uma missão, constrói alguma coisa, leva o troço adiante, mas chega um certo momento, a gente tem que parar e entregar a outra pessoa continuar. A gente não pode continuar a vida toda fazendo a mesma coisa. Tem que passar isso para outro. Essa busca constante de poder, por exemplo, Netanyahu e outros lá em Brasília, é ruim. Você cumpre alguma coisa, consegue iniciar o projeto está seguindo, mas tem que ser uma hora de chega, vamos passar isso para outras pessoas. Porque a partir do momento que você continua, você é capaz de fazer besteiras, tá? Você já cumpriu uma parte, graças a Deus, está aí, está funcionando, deixa seguir adiante. Apenas esses comentários que eu tinha para fazer. Muito bom. Sami, obrigado. Bom, a gente, na verdade, está em 9h38, não tem alguém mais quer falar? Assim, a gente está na véspera dos Yamim Noraim, né, dias terríveis, né? Todo mundo fala de festa e tal, mas na verdade são dias pesados, né? São dias que a gente não falou nada de chuva aqui, né? Não sei se eu vou arriscar falar de chuva com 1 minuto. Tá bom, porque a gente já tem que estar em chuva antes da semana que vem, né? Mas tudo bem. É chuva permanente, tá bom. Então vamos assim fechar, desejar a todos Shana Tová, o Metuká, né? Que sejam dias de muita reflexão e de retorno, de arrependimento e de perdões reais, com ações e com arrependimento real. E é isso, desejar a todos uma boa quinta-feira. Obrigado, Raul, por trazer de última hora. Raul sempre salva a gente, sempre, está sempre jogando em todas. É o líbero. Duvido. Então tá. Gente, um grande abraço. Vamos fazer aqui, como chama? Birkat Amazon, tá? Um grande abraço a todos aí no Zoom e que todos possamos estar com muita alegria aí. Tchau, tchau.